do A, Max Silva. a nossa sempre presente Raquel. Mas como nascem as ordens? Quem dá o aval para alguém iniciar outra pessoa? Normalmente, Legal. Raquel, essas ordens elas nascem de outras ordens. Então, por exemplo, é, são pessoas que são iniciadas numa tradição, viveram aquela tradição muito tempo e depois delas ganharem muito conhecimento prático e teórico daquele lugar, elas conseguem montar outra coisa. Então existem, por exemplo, dentro da Wicca, existem, tá lá o Gardner, tradição gardneriana, mas aí depois você vai ter a tradição alexandrina, e aí vai ter outras, enfim, tem um monte de tradição, senão eu vou ficar o dia inteiro aqui falando, mas essas tradições foram sendo fundadas por outras pessoas de bruxaria que também foram saindo desses lugares. Pega a Golden Dawn, quando acaba, e aí você tem um monte de coisa sendo fundada, né? A própria Wicca, com o Gardner, a OTO, né? Com o Crowley saindo da, da, da Golden Dawn e reformulando a OTO, depois fundando a Astro Argento. Então, normalmente, esses lugares são fundados, essas ordens são fundadas por multiplicação de ordens de pessoas que estão ali, que dominam aquele processo e vão fundando ordens paralelas. Pega os ritos maçônicos, né, fundados em vários lugares diferentes, mas que mantêm uma essência, mas que eles têm ali ritualísticas diferentes, graus diferentes, mas a ideia da essência é meio que a mesma. Então, a gente tem normalmente isso acontece já com iniciados em algum lugar que conhecem uma estrutura iniciática e montam outra estrutura iniciática. Aí vai me perguntar, mas e a primeira? Quem foi o primeiro que... Aí a gente sabe que as primeiras manifestações foram xamânicas. Então era algo mais corporal, era algo de sentir o espírito da natureza, e você via ali as pessoas na sua tribo, na sua aldeia, que também tinham aquilo, você ia lá e ensinava coisa para aquelas pessoas. Então, assim que se começa a se criar essas tradições iniciáticas. Né? A pessoa vai passando conhecimento um para o outro, o xamanismo vai evoluir para as primeiras práticas sacerdotais, e aí esses sacerdotes vão continuar as práticas xamânicas, né, de passar sempre para os seus pupilos, e assim vão nascendo a ideia das ordens iniciáticas, das escolas fechadas de mistério, porque aí é só passado de boca a boca. E a gente fala assim, normalmente ordem iniciática é coisa de homem branco, rico, não sei o que, não sei o que lá. Isso não é uma verdade, porque, por exemplo, quando a gente pega tradições indígenas, um pajé é preparado lá durante 19, 20 anos, né, dependendo da etnia, ele é preparado por outro pajé. Então, ele é treinado, ele é iniciado, ele é ensinado. Então, isso não é só uma coisa de homem branco, rico, isso faz parte de todos os lugares. Se a gente vai na Índia, por exemplo, né, muitos ali dos yogis, muitos ali dos agori, dos brahmanes, são ensinados por outros. Então tem um processo de iniciação também. Então, essa é o caminho que as coisas encontram. E se a gente for olhar na história humana, né, o Rodrigo falou ali que a ordem iniciática de preto periférico é o terreiro. E é mesmo. É lá que tem iniciação, é lá que. Não é só lá, mas é lá que, em geral, isso acontece. Então, se a gente pegar qualquer E continente, até a qualquer igreja lugar, evangélica hoje em dia, né? Que tem crescido também. também. Então, enfim, qualquer lugar que você olhar para o mundo, você vai ver que essa tradição iniciática ela está presente, seja em rituais xamânicos, anímicos, sacerdotais, seja em ordem, seja em filosofia, isso vai estar presente de alguma forma de alguém sempre iniciando o outro, seja em monastério, seja em ordens, enfim, isso está sempre presente, e como eu disse, isso vai vindo de estruturas, né? Por exemplo, pega a Igreja Católica, a primeira ordem monástica, né? O primeiro mosteiro do mundo lá em Santa Catarina. Depois você tem outras ordens aparecendo daí. Mas de onde eles copiaram isso? Copiaram isso do judaísmo, dos essênios, do gnosticismo. Aí você vai pegando e vai trazendo para trás, aí nas escolas de mistérios gregas, nas escolas de mistérios egípcias, e aí você vai voltando e você vai achando. Então, isso é do ser humano. Ainda mais porque certos conhecimentos são conhecimentos que têm que ser tratados de forma muito séria, porque mexe com questões humanas muito sérias,
e aí não dá para sair por aí falando ou fazendo de qualquer jeito, senão vira o que a gente vê de vez em quando. A gente fez uma live esses dias falando sobre isso, né, Bruno? Galera que vai lá, pega o veneno do sapo, aplica indiscriminadamente, aí o ayahuasca aplica indiscriminadamente, e aí você começa a dessacralizar a coisa, porque ela sai do meio iniciático, e aí, a hora que dessacraliza, a chance de dar uma besteira é muito grande, né? Excelente. Sobre ordem, queria falar duas coisas. Sobre ordem ser para branco, rico e tal, tem uma coisa muito interessante. A gente também tem um outro amigo aqui do canal, que já trouxemos até ele aqui também duas vezes, já também foi no simpósio algumas vezes, que é o Mário Filho, que ele tem um templo do Caboclo Pantera Negra, eu acho que é isso. Isso aí. E ele foi lá para a Nigéria fazer uma iniciação. Então ele é Ifá, Ifaxolá, Ifaçolá, enfim. Enfim, ele é Ifá, ele é iniciado em Ifá, iniciado real, oficial mesmo. Tem o site dele lá, se vocês quiserem ver fotos, inclusive, lá na Nigéria, com os mestres, etc, etc. Então é muito interessante, porque a iniciação acontece em tudo que é parte do mundo, né? Agora, o que eu ia também falar foi o que a Lady Picture Show e o Gabriel Andrade, Gabriel também sempre aqui, beijo, cara, falam sobre como entrar, né? Só dá para entrar com indicação, qual é que é. E depende. Você tem um tanto de ordens iniciáticas. Então, por exemplo, o problema só é que nem toda ordem iniciática se denomina ordens iniciáticas. Para quem foi esse coração aí? Eu Posso gosto de ver? mandar esfirras para as pessoas. Mandar esfirras, tá bom. E aí, nem toda ordem se chama de ordem. Então fica difícil procurar no Google para saber. Mas, por exemplo, ó, a Sociedade das Ciências Antigas, SCA, é uma ordem muito interessante. Tem um monte de coisa interessante lá. Desculpa esse E, CA. e inclusive o site deles mudou recente, sca.org, não sei se tem .br, não tenho certeza. Sociedade das Ciências Antigas. E lá você pode, você não precisa ser indicado, mas você precisa falar, oi, olha, tô aqui, queria muito, aquela coisa. Eles estão hoje, com as inscrições não abertas, mas eles pedem para você entrar semana a semana. Entra semana que vem, vê se a gente já abriu, e coisas assim. A MORC, Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz, é uma das vertentes do rosacrucianismo. Ela tá aberta, você entra no site também. E se inscrever aqui, pedir para entrar, você vai preencher uns formulários, vai preencher uma entrevista, papapá, pipipi, manda, depois de um tempo você tem uma resposta. A CRC, Confraternidade Rosacruciana, mesma coisa. Essas que eu estou citando para vocês aceitam homens, mulheres, aceita pessoas. A CI, que a gente falou agora há pouco, Ciclo Iniciático de Hermes, se não me engano, também não precisa de indicação. Você entra no site e vê lá como é que faz para. Não sei se tem formulário ou se é um e-mail, mas enfim. Você vê lá, ó, a Renata aqui tá dando a dica, ó, eubiose e a agnoses também não precisa ser convidado. Mas você tem, por exemplo, quando eu falo em ordem iniciática, qual que vocês lembram? Maçonaria, lógico, né? E aí a maçonaria precisa. Ó, a teosofia, a Renata também está trazendo, teosofia também precisa ser convidado. Então, a maçonaria, que talvez seja a mais famosa, mais polêmica, ela precisa. Você precisa ser indicado, se não me engano, por 2 pessoas, aí tem o escrutínio ali, tem a entrevista que você precisa ver se passa ou não passa. Se você for casado, a sua esposa tem que autorizar a sua entrada, se ela não autorizar, nada feito. É isso aí. Quer ver uma outra também? Que eu não sei se eles Olha se quem chamam. Eu tá acho que aqui, eles ó. não se chamam. Nosso amigo Otávio Otávio Leal. Leal! Cara, que maneiríssimo. Beijo no seu coração. Inclusive estava aqui com a gente há poucas semanas atrás. Olha aqui, cadê a Ordem dos Lobos? Cadê o Edmundo? Aí. Até esqueci que eu estava falando das ordens. Aí tinha uma que eu ia citar, que é a Provida.
Não sei se eles se chamam de ordem iniciática, mas é também. Agora, qual dessas vai falar o seu coração? Qual dessas é legítima? Qual dessas contém a verdade? Puta, todas devem ter um tanto de coisa e cada uma delas vai falar para um público específico. Algumas delas vai ser manipulação, alguma delas vai ser uma coisa meio esquisita. Como saber? Buscar referência, buscar o máximo de informação possível antes de se meter num treco desse. A gente precisa ser iniciado numa egrégora de saúde, Bruno. Precisamos. Eu gripado, com o olho daquele jeito que tava, ainda tá meio inchadinho, você sem voz. Egrégora da medicina, tem alguma egrégora de Esculápio?